encarnados! Tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Bonfim e sejam muito bem-vindos ao Espiritismo em mais de 5 minutos. Hoje estamos aqui no nosso novo quadro, Aprendendo com Espiritismo. É o nosso quadro voltado para os estudos, seja das obras básicas, seja ainda de outras obras da doutrina espírita que foram escolhidas para tratarmos no decorrer de um determinado período através de um estudo aprofundado desse livro, dessa obra. Como vocês podem ver aqui, o nosso livro de estudo é o livro A Gênese, a quinta obra do Pentateuco Espírita. Então, como vocês já sabem, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações para você não perder nada desse nosso estudo. Você vai poder acompanhar na nossa playlist que a gente sempre vai deixar aqui disponível para que vocês assistam e acompanhem cada uma das aulas, das atividades que nós fizermos aqui também no nosso canal do YouTube. Lembrando, pessoal, que esse estudo da obra A Gênese é uma parceria a convite do Centro Espírita Flor do Canteiro de Salvador, na Bahia, ok? Então, fiquem agora com o nosso estudo de hoje. Muito bem, pode iniciar, Dudu. Já dei as boas-vindas ao pessoal. Você já pode começar pelo capítulo 1, já pode trazer a luz aos elementos e a interação entre eles, o espiritual, o material e a criação de todas as coisas. A palavra é sua. Deus nos abençoe a todos. Que assim seja. Bem, Você tá gente, gordinho, muito boa noite a todos e a todas que estão aqui com a gente hoje. Para quem não me conhece ainda, eu sou Eduardo Bonfim, criador do perfil espírita aqui no Instagram, o Espiritismo em mais de 5 minutos, que é o @espiritismo.5min, e também lá no canal do YouTube, o Espiritismo em mais de 5 minutos no YouTube. Além de tudo isso, eu sou trabalhador espírita há algum tempo, alguns dias, aí faz algum tempinho. Você já, só né? tem 18 Onde anos. eu comecei foi no CEFLOC, no Centro Espírita Flor do Canteiro. Eu tinha 12 anos de idade. Inclusive, eu conto isso em um dos vídeos. Acho que é o primeiro vídeo que eu faço no canal, que eu fiz no canal, contando essa minha história dentro do Espiritismo. E onde eu comecei foi no CEFLOC, e como eu disse há 15 dias atrás, foi onde eu tive toda a base da doutrina do Pentateuco, e agora eu estou tendo essa oportunidade de contribuir, trazendo o estudo de uma obra tão fantástica como é essa obra que vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem como espelhar. Tem? Me ensina. Não tem. Você botou o contrário. Não tem como espelhar. Enfim, ali está escrito de forma espelhada. Trabalho de neurolinguística. Ali está Desafio escrito de cognitivo, forma é o contrário. espelhada a Gênese, que é o livro objeto do nosso estudo. Esse livro aqui. Livro muito fantástico. E apenas para que vocês saibam, já fizemos um outro estudo aqui pelo CEFLOC, aqui pelo @Flor do Canteiro, de uma outra obra que nós começamos ano passado e concluímos em dezembro, que foi a obra O Livro dos Médiuns, que foi a segunda obra da codificação espírita. E lá a gente aprendeu muitas coisas sobre termos, sobre expressões, sobre significados, sobre o estudo e sobre como ocorrem os processos da mediunidade. Então, para que todos vocês saibam, a gente já vem fazendo aí um estudo há algum tempo, e esse ano eu fui convidado pela equipe do CEFLOC, através de Mani, para dar continuidade aos estudos das obras básicas,
através do estudo dessa obra, que eu particularmente gosto muito. Aliás, eu sou suspeito porque falou do Pentateuco, eu gosto de todas e tenho um carinho especial com todas. Mas, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo da noite, que é um estudo, hoje vamos adentrar no capítulo 1 dessa obra, na primeira parte dela, que é subdividida em A Gênese. Um beijo. É subdividido em A Gênese, lembrando que essa obra é subdividida em 3 partes: a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. É uma obra dividida em 3 partes e a gente já detalhou isso tudo para vocês há 15 dias atrás no nosso estudo, que já está aqui no @Flor do Canteiro, e futuramente, em breve, a gente vai postar também lá no canal no Espiritismo em mais de 5 minutos. Só que antes a gente vai caminhar com o estudo aqui para depois ir colocando lá um por um, na ordem, na sequência bonitinho para vocês, tá? Então vamos lá. A nossa primeira parte da obra, que fala da Gênese, da origem, vai iniciar o capítulo falando sobre o capítulo 1, sobre caracteres da revelação espírita. E aqui é um ponto importante para a gente abordar, porque já traz o caráter científico e filosófico dessa obra. Por que isso? E vocês podem se perguntar, mas Eduardo, essa obra é científica? Ela é filosófica? Sim, porque o Espiritismo tem um tríplice aspecto. O aspecto da filosofia, da ciência e da religião, não no sentido de dogmatização, de padrões, de seita, nem algo do tipo, mas sim do religare, do ligar-se a Deus, do estar ligado a Deus a todo momento. Afinal de contas, como já falamos aqui algumas vezes, somos espíritos vivenciando uma experiência material. E nesse início do capítulo, Kardec vai começar o item 1 desse capítulo 1, fazendo um monte de questionamento. Um deles seria se a doutrina espírita de fato é uma revelação. Mas por que seria uma revelação? Como seria essa revelação? Para quê? Por quê? Para onde? Quem revela? É verdade? Não é? E todos esses fatores, todas essas características são trazidas e abordadas pelo codificador de maneira que tenhamos um entendimento e uma compreensão de fato do que é o Espiritismo e por que o Espiritismo é colocado e falado como uma revelação. E aí, logo depois, no item 2, ele já vai fazer uma abordagem dizendo o seguinte: definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar vem do latim revelare, cuja raiz é o velum, ou seja, o véu. Significa literalmente sair de sob o véu, ou seja, sair debaixo do véu. A palavra revelar vem com esse sentido do descobrir, conhecer, entender, compreender. É uma forma de enxergar a verdade, para que assim possamos ser esclarecidos. E aí vocês podem estar se dizendo, mas então, Eduardo, você está falando que o Espiritismo é a verdade absoluta de todas as coisas? Não. É melhor do que tudo? É melhor do que tudo e do que todos? Obviamente que a gente não está falando isso aqui. O que nós estamos falando e trazendo é que o sentido da doutrina espírita ser uma revelação
é porque ele vem retirar o véu para que possamos enxergar além, para que possamos enxergar a verdade sob um viés muito mais amplo, muito mais expansivo, muito maior. Mas por que isso? Kardec vai tomar como entendimento do que significa revelação a base de algo que é verdadeiro. Mas o que isso quer dizer, Eduardo? Só é uma revelação aquilo que é verdade. E aquilo só pode ser verdade se for possível ser comprovado por fatos. Porque, como já diz o ditado, contra fatos não há argumentos. Porque não adiantaria Kardec usar como base e dizer, não, mas essa é a minha verdade. Essa é a verdade dos espíritos. Essa é a verdade de Camille Flammarion. Essa é a verdade de Amélie Gabrielle Baudet, que era a esposa de Kardec. Não é isso. Kardec traz como sentido estrito do que é verdade, é aquilo que é um fato. E o que é fato não tem o que mudar. Fato não tem versão. Imaginem vocês, a gente, e sempre lembrando que o nosso estudo vai ter sempre o viés de trazer situações do cotidiano, da realidade, para que a gente consiga compreender o conteúdo trazido pelo codificador de forma muito mais completa e mais ampla, conseguindo trazer e referenciar com a nossa realidade. Vejam vocês, ultimamente existe um grande número de discussões acerca do que é fake news, do que não é fake news, e fake news são notícias falsas. Existem alguns meios de comunicação que chamam e que criaram quadros, inclusive chamados de fato ou fake. Por quê? O que é fato não muda. O que é fake, o que é falso, não existe, não é verdadeiro. E isso trazendo à baila, trazendo aos nossos olhos, às nossas visões, aquilo que determinada situação coloca para que seja verificado sobre uma veracidade ou não. Temos inúmeras situações, inúmeros casos ocorrendo no nosso país, principalmente nesse processo da pandemia, em que precisamos ter o cuidado e a cautela de entender o que é fato e o que é fake. Como notícias falsas que são veiculadas no WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, inúmeras ferramentas utilizadas como meios rápidos de comunicação, mas que muitas vezes são propagadores de notícias falsas. Só que Kardec teve o enorme cuidado de trazer como revelação o Espiritismo baseado em verdades, em fatos. Mesmo porque quem estava trazendo as informações eram espíritos. Então vejam vocês, nós vamos descobrindo, à medida em que estudamos as obras básicas, que existem diversos níveis evolutivos dos espíritos. E que, por sua vez, se os espíritos têm diversos níveis evolutivos, nem todos eles estão no nível da perfeição. Mas muitos deles estão no caminho da perfeição, como todos nós estamos. Só que ainda tem espíritos que se comprazem na maldade, que têm desejos de vingança por algum erro ou falha que tenhamos cometido no passado com eles. E aí vocês podem dizer, Eduardo, então quer dizer que tiveram espíritos que falaram mentiras para Kardec, então quer dizer que nas codificações tem mentiras? Obviamente não.
Falamos na semana passada que Kardec tinha um método científico extremamente criterioso, até mesmo porque, para quem não sabe, Kardec, além de cientista, era educador, e o seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido muito como Professor Rivail, ou seja, seguidor de Pestalozzi, onde tomava conta, e quem conhece Pestalozzi sabe o que é, ou pelo menos tem uma noção do sentido de educação, de pedagogia, de entendimento de De como. método. Exato, de como é feito o processo do estudo. Enfim, a gente poderia ficar aqui horas só falando de Pestalozzi e professor Rivail conjuntamente. E é importante reforçar esse aspecto por um motivo muito criterioso. Kardec teve o cuidado, com base na sua experiência como grande cientista, como grande educador, como uma pessoa que sabia dos métodos científicos, os métodos a serem utilizados, de organizar as obras de uma forma que não gerasse para ninguém algum tipo de sentimento de contestação, trazendo aquilo como alguma inverdade. De que forma ele fez isso? Através do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, como a gente já disse, é a primeira obra da codificação. E essa obra é toda repleta de perguntas e respostas. Kardec perguntando e os espíritos respondendo. E ele utiliza algo chamado universalidade da comunicação espírita, que significa dizer que a mesma pergunta foi feita para inúmeros espíritos e somente foi tomado aquilo como um fato a partir do momento em que vários espíritos de vários locais, em vários momentos, davam a mesma resposta. Porque, dessa forma, através desse método, Kardec conseguiu colocar o entendimento de cada uma das perguntas, trazendo o entendimento para cada uma das respostas. E só foi tomado e admitido como verdade aquilo que os espíritos falaram em diversos locais. Por isso que o espiritismo é muito referenciado como a doutrina dos espíritos, porque é uma doutrina em que os espíritos trouxeram as informações e as instruções, orientações e esclarecimentos sobre todos aqueles aspectos que Kardec começou a fazer o estudo através de O Livro dos Espíritos. Então, tomando tudo isso e todas essas informações, nós podemos responder àquela pergunta em que eu fiz: será então, Eduardo, que a codificação tem itens falsos? Tem coisas fakes? Será que Kardec colocou fake news nas obras, principalmente na Gênese, que é uma obra científica? Estamos sendo enganados? Que estamos sendo iludidos, ludibriados, enganados por Allan Kardec, pela doutrina espírita? E, obviamente, a gente vai responder que não tem fake news. Porque tudo é muito bem organizado e estruturado com método. E daí vem o sentido de revelação da doutrina espírita, como um sentido verdadeiro da doutrina, verdadeiro do seu significado e daquilo que foi trazido pelos espíritos como informação do mundo espiritual. Então, a gente vai caminhando no capítulo 1, que fala novamente sobre os caracteres da revelação espírita, e Kardec faz uma referência muito sábia e muito inteligente, através dessa revelação, como o papel de um professor.
Um professor diante dos seus alunos. Esse professor é um revelador, ou seja, é aquele que traz a revelação. Mas ele traz a revelação sobre um fato já existente. Por quê? Porque ele comprova esse fato e mostra o fato. Imaginem que tudo isso fosse um grande segredo do mundo espiritual que estava esperando o momento ideal para revelar este segredo. E assim, revelando este segredo, através de fatos, de comprovações científicas, de métodos, de estudos de construção de entendimento, é que nós conseguimos absorver, como alunos, aquilo que o professor nos transmite. No caso, o professor Rivaio. O professor, então, passa a ser um revelador, mas um revelador de segunda ordem. Por quê? Porque o fato já existe. Nós apenas não conseguíamos compreender como aquilo funcionava. Vamos usar outro exemplo dentro da nossa realidade. As telecomunicações, os aparelhos de celular, por exemplo, não surgiram do nada. Existe um princípio e uma explicação para que isso tudo funcione. Para que eu possa agora, com um aparelho móvel, estar conectado sem fio a um outro equipamento que está ligado numa energia elétrica e com uma fibra ótica chegando em outro equipamento que vai fazer uma comunicação com um outro equipamento principal que vai ligar com outro equipamento em Salvador não, em Lauro de Freitas. É Lauro de Freitas, né, mãe, que vocês estão morando? Em Lauro de Freitas, chegando em Salvador, que é a central principal, vai fazer uma comunicação com a central de Lauro de Freitas, que por consequência interliga com a central, que vai interligar para um outro aparelho fixo na casa de Mani, que está chegando por uma fibra ótica, por um sistema cabeado, e que, por consequência, vai se comunicar com o outro aparelho que Mani está usando do outro lado da tela, e assim, sem fio, nós fizemos uma comunicação tecnológica. E aí muitos de vocês podem dizer assim, mas Eduardo, isso aí é novo, isso é inovação, isso é revolucionário e tal. Concordo. Tecnicamente, tecnologicamente falando, eu concordo com vocês. Mas se foi possível fazer, é porque já existia. A diferença é que, com o passar do tempo, nós conseguimos compreender e expandir as nossas mentes para enxergar as possibilidades de cada um dos materiais que compõem cada elemento desse grande sistema que a gente falou, que eu acabei de citar para vocês. Esse é um exemplo muito simples. Outro exemplo poderia ser o televisor. Você liga ele na tomada, ele tem dentro dele um receptor e um transmissor, e que vai, através da antena, transmitir sinais com uma outra antena da emissora, que também está transmitindo. Esses sinais vão conversar e vão dizer: oi, tem algum sinal aí? Tem sim. Venha nessa faixa de frequência que você vai conseguir identificar. Assim foi com o Espiritismo. Esse é o processo de revelação. Foi essa construção que Kardec, ou professor Rivaio, foi nos possibilitando entender através dos estudos, das batidas, das pancadas. Foi dessa maneira que o codificador conseguiu nos transmitir esse grande conhecimento, esse grande entendimento, para que pudéssemos compreender
o que é a doutrina espírita e como ela se processa. São métodos de revelação. Revelação de fatos. E contra fatos não há argumentos. Ninguém terá como contestar, por mais que tentem, de que os espíritos não existem. Até mesmo porque os fenômenos de materialização, muito comuns antigamente, conseguiram comprovar isso através dessa materialização, da materialização de espíritos que já estavam no mundo espiritual. Através da materialização, em que logo depois eram feitos moldes da mão, de pés. Eduardo, que macabro. Não, isso é ciência. Isso é comprovação científica. Existe um museu que trata e que mostra esse tipo de obra. Mas, Eduardo, isso tudo existe, é real? Sim. E aqueles objetos foram criados e moldados para que a gente pudesse perceber a grandiosidade e a existência do mundo espiritual. E isso tudo, tomando isso tudo como verdade, foi possível entender que somos espíritos vivenciando uma experiência material. Tudo isso que ocorreu, que ainda ocorre, como uma comprovação, como a gente estudou em O Livro dos Médiuns, como uma comprovação de uma existência desse mundo espiritual, teve por objetivo central mostrar a nossa origem, a nossa destinação, o que faremos, para onde iremos, qual o nosso papel, qual o objetivo de estarmos aqui, explicando para cada um de nós o sentido e o significado da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, das existências e de tudo mais. Oi? Da evolução. A evolução, do nosso princípio de desenvolvimento, explicando isso tudo e trazendo a doutrina como essa revelação da verdade, nos possibilitando enxergar e ir além no nosso entendimento de quem somos. Principalmente isso, de quem somos e de qual a nossa origem. Porque como seres encarnados, temos a ânsia de entender o que acontece com cada um de nós, de onde viemos, para onde iremos, quando voltaremos. Tudo isso são coisas e são características da revelação espírita. Só uma pausa para a água. Beba. Enquanto isso, a gente está aqui, sem problema, esperando. E aí, gente, vamos compreendendo no decorrer de todo esse capítulo, Kardec vai fazendo uma construção desse entendimento, passando por tudo o que a gente já vem comentando aqui. E vai nos citando o Espiritismo tomando o seu ponto de partida das próprias palavras do Cristo, como este auria a sua de Moisés, é uma consequência direta da sua doutrina. Esse é o ponto X. E aí nós podemos trazer como referência que Jesus nos diz em determinado momento, e isso está na Bíblia, para quem quiser pesquisar. Jesus nos diz que em um determinado momento virá a boa nova, trazendo a revelação. Esse seria a terceira revelação. A primeira, Moisés, a segunda, Jesus, a terceira, o Espiritismo. Não com o sentido de que é melhor do que os outros, nem nada do tipo, mas sim de que a humanidade teria a condição e a capacidade de compreender aquilo que estava se descortinando para cada um de nós. Se remontarmos à história da humanidade, a exemplo disso que eu trouxe para vocês do celular, da antena,
dos carros, da tecnologia como um todo e de todos os avanços que tivemos nos métodos de construção, nos métodos de preparação de terreno para o cultivo, mesmo que não seja uma característica de determinada região, plantar aquilo. Existem hoje métodos, técnicas. É possível chegar a uma compreensão de que existe algo mais além. E a todo momento a ciência avança e se desenvolve, assim como tudo se desenvolve à nossa volta. As formas com que as coisas acontecem, as formas como nos expressamos, o nosso próprio corpo físico passa por alterações e modificações constantes. E aí eu vou dar um exemplo, Mani, você pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Vou falar brincando, mas você pode falar um pouco sobre isso. As amígdalas atualmente servem para causar amidalite. Obviamente que é uma brincadeira. Mani pode falar melhor sobre isso. Mas hoje em dia os organismos não dependem mais do dente ciso, que antigamente era muito necessário. E a gente vai avançando e se desenvolvendo. Mas, Eduardo, o que é que isso tudo tem a ver com a Gênese? Absolutamente tudo. Porque a Gênese significa o princípio, a criação de tudo. E remontando a nossa história enquanto sociedade constituída, vamos entendendo os avanços que o corpo físico sofreu, que o ambiente sofreu, que a natureza sofreu, independente de cada momento. Foi tudo passando e fomos aprendendo, aprendendo, aprendendo e desenvolvendo cada vez mais. Ao ponto de chegarmos hoje, em meio a uma pandemia, conhecermos possibilidades e avançar em tempo recorde, tendo vacinas que possibilitam a chance de mitigar muitas coisas, inclusive o avanço e a propagação da própria doença, que também já é uma mutação, já é uma evolução. Muitos de vocês ouvem direto a imprensa falar: ah, porque tal pessoa foi contaminada pelo novo coronavírus. Novo! A gente já está vivendo isso há um ano e ele é novo. É novo porque o vírus é uma mutação de algo do passado, de um vírus que já existiu. Ou seja, tudo isso vai nos trazendo aprendizados, avanços e desenvolvimentos. Para que vocês tenham ideia, uma vacina desse tipo teria a necessidade de ser criada em cerca de 12 anos, para que tivéssemos uma comprovação, algo efetivo 200%, para você dizer assim, pode aplicar em 200%, é 200% de chance, aplicou, não pega mais o vírus. E conseguimos avançar em menos de um ano. Nós não temos uma vacina, nós temos um monte de opção. Óbvio que ainda algumas estão em estudo, outras em desenvolvimento, mas é importante que entendamos o passo que a humanidade tem dado. E o Espiritismo, como terceira revelação, vem nos mostrar, e Kardec diz isso, que se ele estivesse errado em algum momento, deixe a doutrina e siga a ciência. O próprio Kardec nos elucida isso, nos esclarece esse aspecto, esse ponto. Ele vai nos esclarecer isso com um objetivo muito simples, de mostrar a cada um de nós que a evolução existe e que a nossa criação, nosso princípio de tudo é Deus e que Ele sabe o que faz, como faz, quando faz. Nós ainda, e lá no Livro dos Espíritos isso é bem citado, nós ainda temos muitos questionamentos acerca de Deus, porque não conseguimos compreender. Não existe palavra no nosso vocabulário que consiga expressar a essência divina. E por falta de uma palavra melhor, usamos Deus.
Os espíritos nos esclarecem isso. E a gente vai aprendendo e estudando. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição. Cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Dito de outro modo, que é punido por onde tem pecado. Que essas consequências duram tão longo tempo quanto as causas que as produziram. Vejam vocês, é uma reflexão, é um entendimento que é construído, e estamos falando aqui exatamente do livre-arbítrio, do entendimento de quem se é, das escolhas que se faz. E tudo isso entrelaçado ao Mestre Jesus. Eduardo, você está fazendo confusão. Não estou. Porque para você utilizar o livre-arbítrio, é necessário amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E para amar o teu próximo como a ti mesmo, você precisa se amar. E para se amar é necessário reforma íntima, que nada mais é do que a transformação moral, colocando as imperfeições no nível bem baixo e elevando as suas virtudes. E para fazer isso, dentro do nosso cotidiano, é necessário saber quais decisões vamos tomar, ou seja, livre-arbítrio. Não é nada solto, gente. Não existem pontas soltas nos ensinamentos do Mestre Jesus, através dessa doutrina reveladora. Essa doutrina que vai nos esclarecendo sobre os efeitos químicos, físicos, biológicos que o nosso planeta vai passando e vivenciando para chegar ao nível que está. Vocês sabiam, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta e os espíritos respondem esclarecendo que existem espíritos que não conseguem ainda compreender a sua essência, estão nos níveis bem iniciais e que provocam os fenômenos naturais. Eduardo, mas que maluquice é essa que você está falando? Não é maluquice. A chuva, o frio, o calor, a neve, os furacões, as tempestades, os terremotos, tudo isso, a leve brisa, tudo só isso para avisar que tá ali. é causado por espíritos. Então são espíritos obsessores. São espíritos que promovem e geram as consequências para as nossas escolhas, para as necessidades de acordo com o nosso desenvolvimento, evolução e progresso. Mas que maluquice, Eduardo, não é. Aquilo que nós tanto falamos, o efeito estufa, o Acordo de Paris para diminuir a emissão de gás carbônico na atmosfera, para preservar a camada de ozônio e tal, e tal, e tal. Isso tudo é conversa fiada. Esses espíritos que conduzem esse processo, que não têm nem muita consciência do que fazem, porque estão em níveis muito primitivos de entendimento, mas estão num processo de desenvolvimento, promovem esses fenômenos a fim de mostrar a consequência das nossas escolhas, as consequências do livre-arbítrio. E esse nosso livro, esse estudo que nós fazemos, explica essa origem das coisas. A origem de situações como essas, como efeitos climáticos, que são consequências das nossas escolhas e das nossas decisões. Porque se não tem camada de ozônio que protege o planeta contra a forte emissão dos raios
ultravioletas danosos para a humanidade. Por isso é necessária essa camada, porque senão nós não conseguiríamos ter a vida que temos. Muitos dos alimentos, dos animais, de nós mesmos, enquanto seres humanos, nem existiríamos se a camada de ozônio não existisse. Então, tudo isso são fatores e características que explicam ali, nessa obra, a Gênese. E a gente vai entendendo nesse capítulo 1 que o Espiritismo vem como essa revelação, como esse ponto que nos esclarece sobre tudo e sobre todos, sobre cada um dos nossos aspectos, enquanto espírito, perispírito, corpo físico, tudo isso, características que fazem com que nós estejamos avançando e desenvolvendo cada vez mais. Kardec encerra, e eu recomendo a leitura, são 62 itens nesse capítulo 1. Obviamente que a gente não faz a leitura de todos aqui, a gente seleciona alguns que a gente entende que tem uma marca assim para a gente citar e ponderar, mas todo o nosso conteúdo dito aqui para vocês é falado através desse estudo de cada um desses capítulos, de cada um dos itens que tem no capítulo, para que a gente tenha uma compreensão maior. E nas nossas próximas atividades, muito certamente, eu vou escrever na parede para vocês algumas coisas para que a gente possa ir vendo, caminhando, entendendo, através de desenhos, imagens, coisas do tipo. Essa parede preta aqui é uma parede que é possível riscar com giz. Esse giz aqui. Que legal. Então, a gente vai trazer isso. Eu pintei justamente para esse nosso estudo, para que a gente tenha esse espaço também de visualizar coisas de forma diversificada. Então, nem sempre será Duduzinho aqui falando com vocês, mas também o quadro, a parede, desenhando, que é a própria parede, fazendo rabiscos e escrevendo coisas e imagens que nos auxiliarão no entendimento de cada um dos nossos itens aqui em estudo. No item 62, que é o último item desse capítulo 1, Kardec vai nos trazer uma comparação que ele chama de vulgar, mas que nos auxiliará a compreender qual a utilidade dessas manifestações que os espíritos fizeram para fazer a revelação da doutrina. Um navio carregado de emigrantes parte para um destino longínquo. Carrega homens de todas as condições, parentes e amigos daqueles que ficam. Ouve-se que esse navio naufragou. Nenhum traço dele restou, nenhuma notícia chegou sobre a sorte daquelas pessoas. Pensa-se que todos os viajantes parecem... Desculpa, gente. Naufragou. Pensa-se que todos os viajantes pereceram, e o luto está em todas as famílias. Entretanto, a tripulação toda, sem exceção de um único homem, aportou a uma terra desconhecida, abundante e fértil, onde todos vivem felizes, sob um céu clemente, mas isso é ignorado. Ora, eis que um dia um outro navio aporta essa terra e aí encontra todos os náufragos, sãos e salvos. A feliz notícia se espalha com a rapidez de um raio. Cada um diz: nossos amigos não estão perdidos.
e rendem graças a Deus por isso. Não podem se ver, mas se correspondem. Trocam testemunhos de afeições e eis que a felicidade sucede à tristeza. Esse exemplo que Kardec traz de um navio que saiu com pessoas e esse navio naufraga e todo mundo que estava naquele porto anterior acha que aquelas pessoas morreram, todas desencarnaram. Mas um outro navio vai um tempo depois e encontra as pessoas em uma terra que foi possível que elas chegassem e se abrigassem. Isso é uma revelação. Isso é um fato. E assim o é quando o mundo espiritual nos revela como as coisas ocorrem, como tudo acontece do lado de lá, através de nós, enquanto encarnados, utilizando da mediunidade do desdobramento, conseguimos visualizar o mundo espiritual, entender o seu funcionamento, a sua dinâmica, através das obras psicografadas, que os médiuns, utilizados como instrumentos, trazem o relato dos espíritos, nos explicando como é o mundo do lado de lá, esse lado de lá que está à nossa volta e ao nosso meio a todo instante, pois está numa frequência diferente dessa frequência que estamos. E são revelações que nos trazem fatos. Contra fatos não há argumentos. Precisamos entender dia após dia e vamos compreendendo isso. Os encarnados, vivenciando a experiência na matéria, conseguiremos sim caminhar e avançar ainda mais na nossa escala evolutiva. Esse livro, A Gênese, que é objeto do nosso estudo e que será daqui a 15 dias, tratará especificamente do termo, da expressão e do significado Deus, nos auxilia com a revelação citada pelo Mestre Jesus, a terceira revelação, nos mostra tudo o que somos, para onde iremos, quais as nossas escolhas, consequências, decisões e como vamos conseguir nos conduzir dia após dia aqui no nosso estudo, na nossa obra. Você me ouviu, Mani? Porque o seu começou a girar aqui. Não, foi. Mas eu não sei se as pessoas ouviram. O vídeo estava pausado. Não, eu repito, não tem pra mim, só problema. o vídeo que estava pausado. Aham, eu bem. repito, Você tá não tem daqui problema. a 15 dias. Oi? Eu ouvi até daqui a 15 dias o termo. Daqui a 15 dias eu falava isso. Daqui a 15 dias, esta obra, que nos possibilita inúmeras reflexões e entendimentos, vai nos trazer a expressão Deus. Deus, Criador, causa primeira, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Vamos entendendo esse princípio de estão ouvindo. Oi. Eu pedi para as pessoas darem ok, só para saber se elas estavam ouvindo, para eu saber se é o meu ou o seu. Mas eu acho que já está melhor, já estou te ouvindo bem, até mais alto, por sinal. Estou te vendo. Mas não tem problema. E aí esse item, que é o capítulo 2, que nós vamos tratar daqui a 15 dias, vai falar sobre Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E é assim, gente, que a gente vai encerrando o nosso estudo de hoje. Não deixem de acompanhar tudo o que a gente vem divulgando. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar aqui
no chat, mas também podem comentar nas postagens que Mani faz ao final da live, ao final desse estudo. E assim, a gente vai concluindo esse estudo, deixando claro para todos que em momento algum estamos trazendo o Espiritismo como solução para tudo, como a única verdade existente, mas sim como aquela doutrina que possibilitou a oportunidade de enxergarmos tudo aquilo que existia e ainda existe à nossa volta, nos mostrando a todos os dias e a todos os momentos e instantes que podemos sim crescer, evoluir e nos desenvolvermos, pois somos espíritos vivenciando a experiência na matéria e através da escolha, da utilização do nosso livre-arbítrio, conseguiremos nos conduzir de forma mais adequada para o nosso desenvolvimento e o nosso progresso. E se tudo der errado, que respiremos fundo e comecemos de novo, porque é assim que nós vamos caminhando e crescendo, aprendendo e progredindo. Lei do Progresso, Livro dos Espíritos, terceira parte. Não se esqueçam. E é isso, pessoal. O nosso estudo fica por aqui. Não se esqueçam de seguir o @Flor do Canteiro, as pessoas que chegaram aqui através do @espiritismo.5min, que é o Espiritismo em mais de 5 minutos, e também o pessoal que veio pelo Cefloc para começar a seguir a gente também, o @espiritismo.5min, que é o perfil aqui. Que pena, Cris, mas você pode assistir depois, tá Ver bom? depois. Que é o perfil aqui que a gente conversa sobre espiritismo, trazendo expressões, livros, obras e lições para a doutrina espírita. Obviamente que fazendo um outro jabazinho e já completando o estudo, se inscrevam também no canal, no Espiritismo em mais de 5 minutos. E lá, Cris, a gente também vai disponibilizar a partir da próxima semana a nossa primeira live. A gente fez algumas edições e uma mexida na imagem e ficou bem legal, Mânia. Você vai gostar bastante quando você assistir. E aí lá vai ficar sempre assim, gente. A gente faz primeiro o estudo aqui, tudo sempre aqui primeiro, para depois a gente postar lá no canal. E vai ser sempre na quinzena que não tem o estudo, ou seja, para quem perdeu nessa quinta-feira, vai poder assistir tanto pelo Instagram, @Flor do Canteiro, como lá pelo YouTube, no Espiritismo em mais de 5 minutos. Já se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e não se esqueçam, como eu normalmente termino os vídeos lá no canal, benevolência, paciência e tolerância. Que aprendamos isso a cada dia e coloquemos isso como prática. Em algum momento vai cair no habitual e a gente vai fazer de forma tão natural que vai poder enxergar que nosso avanço já chegou e que a gente pode dar mais um passo. É isso. Muito bem, falou bonito, que assim seja, em nome de Jesus. Eu queria finalizar falando de um vídeo, é um vídeo rapidinho, eu vou procurar para colocar nos stories do centro, que é uma cena de um seriado em que um menino, uma criança, ele já se autodeclara ateu, ele é de altas habilidades, super inteligente, e a mãe dele é religiosa fervorosa. E em algum momento da vida deles, ela começa a perder a fé e a se questionar por que as coisas acontecem na vida, é só sofrimento, e cadê Deus? Enfim, ela começa a desacreditar, perder a fé que ela tinha. E essa criança, ele chama a mãe dele para olhar o céu estrelado e explica para ela, através de fatos científicos, que, apesar dele não acreditar em religião, ele acredita que existe uma força maior por trás de toda a criação.
Aí a mãe dele diz assim: mas se você não acredita, porque você está tentando me convencer que Deus existe. Aí é bonito o vídeo, eu vou tentar achar. Ele diz assim que como pode algo tão como pode ter nascido tamanha perfeição do universo por mera coincidência? E como pode, no meio de 5 bilhões, sei lá, de não sei quantos bilhões de pessoas, ele ter nascido justamente dessa mãe, que é perfeita para ele? Sendo que ele é autista, tem altas habilidades, ninguém gosta dele, ele é cheio de manias, cheio de problemas, mas a mãe dele é perfeita para ele. E aí ela, claro, se emociona, e depois que finaliza, ela olha para o céu e diz: obrigado, meu Deus, por não ter desistido de mim. Enfim, um menino que não acredita em Deus, ele consegue restaurar a fé da mãe através de fatos científicos, que ele explica, ele fala certinho, não sei o que é do planeta, não sei o que é do universo, não sei o que é da biologia, no final, para dizer que a gente não foi criado por nada e nem por mera coincidência. Existe algo por trás disso. E nosso tempo está acabando, eu quero agradecer a todos a presença e a paciência de vocês. Tá escrito aí Mani, em dá algum um lugar, tchauzinho fala de aqui para Dudu, mim. Tô fazendo anotem. um stories aqui no canal. Dá um tchauzinho. Gente, estamos aqui finalizando o estudo agora no @Flor do Canteiro, hein? Grande beijo. Posso aí? Pronto. Obrigada a todos. Tá anotado aí, alguém escreveu aí nos comentários. Anotem, botem na agenda, botem na geladeira, botem um papelzinho no espelho do banheiro para lembrar. A gente precisa fazer esse exercício todo dia. É trabalhoso, não é fácil, verdade, mas a gente consegue ir lá. Quero convidar todos a se conectar com o nosso centro, com o nosso interior, para então conectarmos com as energias do alto, do Pai, da erraticidade, e que a equipe espiritual possa nos auxiliar. E nesse momento de conexão vibracional entre todos nós, possamos doar as nossas melhores energias de saúde, de paz, de amor, de bem para o próximo, para que eles possam utilizar e canalizar para aqueles que mais necessitam no momento. Que assim seja, sejamos todos abençoados, tenhamos uma boa semana, boa 2 semanas, né, até daqui a 15 dias. Beijo no coração de todos. Obrigada, Dudu. Beijo. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um estudo, hein? E para que você não perca nenhuma das atividades, nenhuma das aulas desse estudo, dessa obra maravilhosa, A Gênese, já se inscreve aqui embaixo, curte, comenta, compartilha e não se esquece de ativar as notificações para você receber todos os avisos de quando tivermos aulas novas, atividades novas ou ainda outros quadros aqui do canal. Lembrando sempre que esse estudo é uma parceria com o Centro Espírita Flor do Canteiro de Salvador. Segue eles lá no Instagram, @Flor do Canteiro. E segue também a gente, o @espiritismo.5min, de minutos. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim e como a gente sempre diz aqui no canal, benevolência, paciência e tolerância. Que Jesus nos abençoe. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau!